Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo... Opa! Olha pra câmera. Oi pessoal, eu sou a Lígia. Eu sou o Valmir. Hoje nós vamos contar um pouquinho pra vocês sobre a trajetória da nossa vinda aqui para os Estados Unidos. E se você não assistiu o vídeo anterior que nós fizemos a introdução do nosso canal, a gente contou um pouquinho que nós fomos apresentar nossos documentos pro agente e ele falou que nós não íamos entrar no país dele e a gente acabou não conseguindo entrar aqui nos Estados Unidos. 6 meses depois. 6 meses depois, a gente tentou novamente tentar entrar no país novamente, né? Nós fizemos a aplicação e dessa vez nós decidimos contratar uma empresa para cuidar de toda a documentação para nós. E aí, gente, porque assim, nós nunca tínhamos viajado antes, nunca, né, Valmir? Assim, fora do país. A gente sempre viajou ali dentro do Brasil, mas nunca fora do país. A gente não sabia como que era o processo de documentação, o que tinha que fazer, o que precisava, né, para preencher os documentos, porque você não pode preencher nada errado, senão eles rejeitam. Então a gente achou por bem contratar uma empresa para fazer isso para nós, né, Valmir? Sim, contratamos uma empresa e explicamos para a empresa que nós estaríamos vindo para os Estados Unidos em parceria com uma igreja aqui, mas que nós não estávamos vindo, por exemplo, como pastor ou como assim para um trabalho. Na verdade, estava vindo em parceria com essa igreja para fazer alguns estudos aqui, mas é claro, o visto teria que ser de turista. E aí a empresa resolveu tudo para nós. Empresa espetacular. Não vamos falar o nome da empresa aqui, claro. Mas eles acabaram cometendo um grande erro. Eles fizeram um pedido de visto religioso. E aí, o que aconteceu foi que na minha aplicação foi feito um visto para turismo e na aplicação da Lígia foi feito um pedido de visto religioso. Consequência, eles me deram um visto de turista para mim e de religioso para mim. Para Lígia. E pra gente, pra nós, tava tudo certo, mas o Valmir ainda tinha comentado. Tem alguma coisa errada aqui. Na verdade, quem comentou foi o meu cunhado. Eu, na verdade, fiquei todo feliz, achando que eu era muito importante, a gente era importante, porque... Olha, deram um visto religioso pra ela, né? Que legal. E eu lembro que... É verdade, que o meu cunhado falou assim... Rapaz, tem alguma coisa errada com isso daí. E eu falei, que coisa errada? Que, rapaz, tá com inveja que eu vou para os Estados Unidos? Coitado. Mas enfim. Ai, meu Deus. E aí, gente, nós viemos todos felizes e contentes, né? E nosso voo, ele ia ter uma parada em Atlanta. Né, não ia vir direto. Nós íamos fazer uma parada em Atlanta. Então, nessa época, a Nicole tinha 2 para 3 anos. A Nicole, isso foi em 2009, e ela tinha 3 aninhos. 3 aninhos, ela era bem pequenininha, gente. E viajar com criança não é fácil. Quem viaja com criança sabe que é complicado, né? E aí nós viemos, todos felizes e contentes, paramos em Atlanta. Quando a gente parou em Atlanta, já chegou que horas? Nós embarcamos no Brasil, o voo saiu de lá às 10 horas da noite, nós chegamos em Atlanta às 6:30 da manhã. Detalhe, gente, nós não sabíamos nada de inglês. Na dica de nada. Eu sabia sim, né? Eu sabia aquilo que todo mundo sabe, pelo menos da minha época, né? Agora o pessoal já sabe mais, mas na minha época na escola, a única coisa que a gente aprendia de inglês era The books on the table. Era tudo que eu sabia. Gente, e aí a gente parou lá em Atlanta. Na hora que o policial pegou o nosso passaporte, ele olhou, né, Valmir? Olhava o passaporte, fazia assim com a cabeça, né, Valmir? Foi. E aquilo já foi me dando ai meu Deus, já foi me dando nervoso, já fui ficando nervosa, porque
ele ficava olhando e balançava a cabeça, e aí encaminhou a gente, mandou a gente direto, fez um sinal assim, e mandou a gente direto para uma salinha que tinha lá no aeroporto. Uma salinha bem pequenininha, né, Valmir? Não, na verdade ele nos levou. Ele acompanhou a saiu gente. da cabine dele de imigração e ele nos levou para essa salinha, né? Chegamos lá nessa sala. Com bastante, umas cadeirinhas assim, a salinha bem pequenininha. Tinha bastante gente. Tinha umas cadeirinhas assim, e na frente tinha o local de atendimento, o balcão, com os policiais. Os oficiais, né? Aí ele entregou o nosso passaporte na mão de um oficial e saiu. O oficial pegou o passaporte, olhou, e aí fechou e jogou o nosso passaporte. Em cima do balcão. Mas caiu no chão. Esparramou tudo o nosso documento. Eu ouvi aquilo, já pensei comigo, falei, eita, coisa não é boa. Tá dando certo. Ai, meu Deus. E aí, gente, nós ficamos lá. Ficamos, né, Valmir? Nós chegamos, era o que? 6h30 da manhã, né? Quando nós fomos para essa sala. Mas tem uma coisa interessante, quando ele jogou o nosso passaporte, caiu no chão, ele deixou lá, ele não levantou para pegar. Tipo assim, ele não quis olhar aquele caso, entendeu? Ele fez assim, descaso mesmo. Ele não quis atender aqui, não quis atender ao nosso caso. Ele jogou os passaportes lá, né, Valmir? E saiu. E nisso veio um outro oficial, um rapaz alto, grande, forte. E aí ele baixou, pegou o nosso passaporte. E aí ele fez um sinal que era pra gente sentar nas cadeirinhas lá. E aí a gente foi sentar lá nas cadeiras e aguardar o que ia acontecer. Gente, eu tava com tanto medo, com tanto medo dos policiais, né, amigo? Porque eles são tão assim, né? Tanto medo que aí eu tinha várias cadeirinhas, eu nem sentei nas cadeirinhas da frente. Eu fui sentar na cadeirinha lá no fundo da salinha, morrendo de medo dos policiais, meu Deus. Era 6h30 quando ele chegou. Aí a Nicole, bebezinha, né, 3 aninhos, a gente forrou um cobertorzinho, pôs ela no chão pra ela dormir. Que ela já tava há muito tempo no meu colo já, né? Tava cansada, coitada. Aí quando foi mais ou menos umas 10h30 da manhã, aquele policial que pegou nosso passaporte, ele chamou meu nome, né? Valmir. E aí eu fui. Foi a única coisa que Valmir entendia. Meu nome, lógico. E aí, assim, eu entendi alguma coisa de inglês. Eu não conseguia falar, mas eu entendi alguma coisa. E aí eu entendi que ele falou assim, que com os vistos que a gente tinha, e aí ele foi mostrando, né, o meu B1 e o dali já é R2, dizendo, ó, esse é turista, esse é religioso. E ele falou assim, por conta disso, você não pode entrar nos Estados Unidos. E ele falou, eu estou tentando fazer alguma coisa, mas eu acredito que você não vai ser admitido aqui. E pronto, nesse momento ele perguntou se eu falava inglês, né? Eu falei que não. Aí ele falou, então eu vou tentar achar uma tradutora para você. Aí mandou a gente sentar de novo. A gente foi sentar. Nós esperamos muito também, né? Era 10h30 quando ele chamou. Mas até nesse momento, o que acontece? A Lígia vai falar melhor. Até esse momento tava tudo assim, tava tudo bem. Por exemplo, eu saía da salinha e ia até o banheiro, pro lado de fora, levar a Nicole no banheiro, eu ia no banheiro. Porque como a gente ficou todo esse tempo, né, eu entrava e saía da salinha normal. Até esse momento. A partir do momento que ele virou... Foi depois da tradutora. Aí veio a tradutora para nos ajudar. Até aí. Pra Valmir poder entender melhor o que estava acontecendo, né? Ela veio, traduziu tudo para nós, ó, vocês não vão poder entrar, né? Não, primeiro foi a mexicana, você tá esquecendo da mexicana. É verdade. Essa é a parte mais legal. Veio a mexicana nos ajudar, também. É verdade, veio a mexicana nos ajudar. Então, ele falou assim, você não fala inglês? Então eu vou arrumar uma tradutora para você. E aí tá bom, a gente ficou lá, era mais ou menos umas 11h30, a tradutora chegou. E aí a tradutora, o policial falou, ó, eu vou fazer umas perguntas e eu preciso saber se você vai responder isso de livre e espontânea vontade. Aí a tradutora, né, a mexicana falou, ele irá perguntar-te algumas coisas e quer saber se irás responder por si mesmo.
Não. Ela falou assim, contestá-lo. exato. Ela falou, ele irá perguntar-te algumas coisas e quer saber se tu irás contestá-lo. E eu falei, não. Aí ela falou assim, não. O policial falou, não. O policial falou assim, eu vou perguntar de novo. Aí o policial perguntou a mesma coisa. Vou fazer umas perguntas, quero saber se você vai responder livremente. A tradutora mexicana, senhorinha, falou novamente, ele irá fazer algumas perguntas e quer saber se tu irás contestá-lo. Eu falei, eu não vou contestá-lo, ele é uma autoridade, eu não posso contestar uma autoridade. E aí ela começou a tremer. Gente, o policial, ele era calvo, ele começou a ficar com a calvície dele vermelha, né, mamãe? O rosto dele vermelho, a carequinha dele vermelha. Aí nisso tinha uma família de brasileiros também na sala e a mulher falava espanhol. E ela tava desesperada, ela correu pra mim e falou assim, fala que você vai contestar, porque contestar em espanhol é a mesma coisa que responder. Aí eu levantei a mão e falei, eu vou contestar ele, eu vou contestá-lo. Aí o oficial percebeu que a língua era diferente, né? E assim, gente, a gente tinha que responder as perguntas. Sim. Porque se você não responde as perguntas, você vai pro juiz. E depois assim, aí ele percebeu que estava tendo uma falha de comunicação, então ele falou assim, olha, às 2 horas da tarde vai chegar uma brasileira, então nós vamos esperar a brasileira chegar e aí você vai ter uma tradutora em português. Tudo bem. Então, quando a brasileira chegou e fez a mesma pergunta, né? Foi. A gente ia responder. Aí nós falamos que sim. Então ele explicou tudo, que pela questão dos vistos serem diferentes, nós não íamos poder entrar nos Estados Unidos e que a partir daquele momento nós estávamos sob custódia dos Estados Unidos da América. Foi muito intimidador. Gente, aí a partir desse momento eu não podia mais sair da salinha. Eu não podia mais ir lá pra fora pra fazer xixi, pra ir no banheiro, pra levar a Nicole pra fazer xixi. Nada. E aí, teve uma hora que eu falei, ai meu Deus, eu perguntei se eu poderia ir no banheiro. O Valmir foi lá, perguntou pra brasileira se poderia ir no banheiro. E ela falou que não, que eu tinha que ir no banheiro dentro da salinha. Não podia ir lá fora mais. Tem um banheiro aqui dentro, você pode usar aqui dentro. E aí o banheiro, gente, era eu atravessando dentro da onde eles estavam atendendo, da sala, do outro lado do atendimento deles. Lá onde eles ficam mesmo, lá dentro. E aí o banheiro tinha a porta do banheiro, mas na porta tinha um vidro, certo? Uma janela. Tipo uma janela grande de vidro, e uma policial ficava escoltada na porta. Ficava lá olhando, né, escutando. Uma coisa assim, gente, humilhante. Foi bem difícil. Eu tenho que ir no banheiro com uma janela assim enorme, uma porta de vidro, não tinha nem janela, porque era só o vidro mesmo, um quadrado, né, na porta. E eu via quem tava passando lá, eu via policial. Gente, constrangedor. E o policial que atendeu a gente, ele foi assim muito legal com a gente, sabe? Muito legal mesmo. Foi mesmo. Gente, era mais ou menos por volta do meio-dia, ele perguntou se... Ele esquentou uma comida que possivelmente era a comida dele. Ele me chamou, perguntou se a Nicole precisava de alguma coisa, que ele viu a Nicole. E aí eu falei que precisava de leite, então ele esquentou um leite, ele deu leite. Depois ele perguntou se a gente estava com fome, ele esquentou uma comida lá e deu para Nicole. Porque nós não podíamos sair. Não podia sair para comprar nada. E já era 2 horas. Aí nisso essa brasileira que veio, ela traduziu a gente, foi muito gente boa. Depois ela chamou a gente lá e ela conversou conosco e ela falou assim, olha, vocês foram muito abençoados, porque é o primeiro dia desse policial aqui. E vocês é o primeiro caso que ele pega. Então ele falou assim, ele me explicou tudo, ele está sensibilizado com a situação de vocês, mas infelizmente não há o que ele possa fazer. Então vocês vão ser deportados, vocês não vão entrar nos Estados Unidos. Depois, gente, passou o tempo, tudo, aí ela voltou de novo. Super gente boa ela, super, né, Valmir? Alegre, muito feliz, divertida.
Aí ela veio e falou assim pra gente se a gente queria que ela comprasse alguma coisa pra nós, porque já era tarde depois esse período, né? Umas Sim. 3 horas, 2 horas, 3 horas por aí. E ela perguntou se a gente queria que ela comprasse alguma coisa pra nós lá fora, né? Pro lado de fora. E a gente falou que a gente queria, né? Aí a gente aproveitou, né? Que o policial tinha autorizado ela a ir comprar. E aí a gente pediu para ela comprar uma pizza para nós. Então ela foi, comprou pizza, trouxe, a gente pôde comer. E já era, a hora que ela foi, já era 4 horas da tarde, né? Nós chegamos lá 6:30 da manhã. Mas assim, muito difícil, muito tenso, né, Valmir? Bem complicado esse momento, olha. E a gente ouvia, gente, na salinha do lado, eles interrogando as pessoas, né, Valmir? Um rapaz super novinho, ele olhando o computador do rapaz, investigando a vida do rapaz no computador, gritando, sabe, falando alto. E gente, eu ficava lá só, meu Deus, tem misericórdia, ajuda a gente nessa hora. Tem um detalhe que nós esquecemos de falar. Era mais ou menos uma volta das 9:30 da manhã, porque assim, tinha gente do lado de fora esperando a gente, né? E ninguém sabia o que estava acontecendo, os americanos. E aí quando foi por volta das 9:30 da manhã, eles deixaram eu fazer uma ligação. É verdade. E aí eu liguei, eles deixaram fazer uma ligação internacional, e eu liguei pro Brasil, para um amigo nosso que falava inglês fluentemente, que estava nos ajudando também, e expliquei para ele tudo o que estava acontecendo, né? Que a gente tinha visto errado, que a gente estava numa sala, que não sabia muito o que estava acontecendo, mas que a gente não tinha conseguido entrar no país ainda. E esse amigo nosso, então, ele ligou pro pessoal que estava esperando a gente aqui, né? Que é um professor do seminário, que tinha me convidado para vir para cá, em parceria com a igreja daqui. Então ele ligou e explicou toda a situação. Nesse meio tempo, essa igreja que a gente veio em parceria com eles é uma igreja grande no Texas, uma igreja assim, de classe média, né, alta, tem muita gente importante. E na igreja tinha uma congresswoman, né, que seria uma senadora, que cuidava, que também era da igreja. Aí o pastor dessa igreja ligou para essa senadora, aí essa senadora ligou lá pro consulado, né, do Brasil. Para tentar esclarecer o que estava acontecendo, né? E aí, gente, quando foi por volta de, volta de umas 7 da noite, né? Eles falaram que nós íamos pegar o próximo voo, que saía às 10 horas da noite. 10:30 da noite. E aí nós fomos, 10:30 da noite a gente foi. Explica da policial que eu cheguei atrás. Aí o que acontece? Ela falou assim, olha, a brasileira veio e falou, olha, a gente vai encaminhar vocês para a aeronave, vocês vão para a aeronave agora e nós vamos acompanhar vocês, a brasileira falou. E ela foi junto com a gente e uma policial. E aí o Valmir chegou próximo da policial assim e ela puxou o Valmir assim e falou assim, não fica próximo da policial. A brasileira falou, né, Valmir? Você tem que ter uma distância do policial, você não pode. Ela podia me prender. Ela poderia te prender. Gente... Foi assim, uma história difícil. Mas essa brasileira falou assim, olha, vocês são abençoados. Ele falou, porque, primeiro, pegamos aquele policial. Segundo, ela falou assim, geralmente, o que acontece? Eles vão ter que procurar voo, não é assim. Não é? É difícil. Geralmente demora 10 dias para eles conseguirem voo. E ela falou, o que acontece é, se demora esses 10 dias, eles vão colocar vocês uma espécie de prisão, entendeu? Separado, eles iam separar a gente, como vocês às vezes ouvem essas histórias, né? E vocês iam ter que esperar esse tempo, mas graças a Deus, aquele policial, ele conseguiu um voo no mesmo dia. Então, ou seja, nós chegamos 6 horas da manhã e voltamos, pegamos o próximo voo às 10 horas da noite, voltando para o Brasil. E aí, gente, outra coisa que aconteceu também. Na hora que a gente chegou na porta do avião, nós tivemos que esperar, a Nicole no colo, todo esse tempo, tivemos que esperar a primeira classe entrar. Né? Os passageiros da primeira classe entrar. Aquele monte de passageiro, né, homem? Um monte de passageiro entrando. E aí, depois que os passageiros da primeira classe entrou, aí a gente pôde entrar. Eles nos conduziram, assim...
A policial estava com os nossos passaportes na mão, ela não nos deu o passaporte, ela chamou uma aeromoça e ela deu os passaportes na mão da aeromoça, para deixar bem claro, olha, eles estão sendo deportados. Então a aeromoça colocou a gente no nosso banco e ela reteve os nossos passaportes. E os nossos passaportes, gente, ficaram marcados. Carimbaram lá. Carimbados, deportados. Rejeitados. Isso de uma forma ou de outra é ruim para nós. Na verdade, cancelados. Para qualquer pessoa, né? Isso no passaporte, isso não é bom, né, Valmir? Não é bom você ter isso no passaporte. Você tem um registro, um carimbo, né, no seu passaporte e também no sistema, né? Mas enfim, aí a gente pegou o voo às 10h30 da noite. Chegamos no Brasil, porque tem uns horários de diferença, né? Então quando a gente chegou no Brasil já era 9h30 da manhã. Eu tava com tanta raiva que eu tava com um boné dos Estados Unidos. Primeira coisa que eu fiz, arranquei aquele boné, joguei no lixo. Essa porcaria que eu nunca mais volto pra esse lugar. Essa terra, esse povo que me rejeitou. Calma, homem. Gente, o homem tava virado no giraia. Tava nervoso demais. Nossa, eu nunca vi o Valmir tão tenso, tão nervoso. O rosto assim, vermelho, né? Tenso, nunca vi. Aí nós fomos embora. Primeiro porque eu queria meus passaportes e a aeromoça não queria me dar os passaportes. Ela fez todo mundo sair primeiro. Olha só. Todo mundo deixar a aeronave. E aí nós estávamos sentados bem na frente. Não era a primeira classe, mas era o primeiro banco da classe econômica. E ela fez a gente esperar todo mundo sair para depois. Eu fiquei com raiva. Mas também assim, enquanto você está dentro do avião, você está dentro de território americano. O avião estava no Brasil, mas é um voo dos Estados Unidos, você está dentro do território americano. Mas enfim, aí ela me deu, eu fiquei com tanta raiva, joguei meu boné fora. Aí a gente foi embora. Quando a gente encontra as pessoas que vieram nos buscar, estava esperando no aeroporto. Aquele amigo que eu liguei, lembra, pro Brasil, ele estava lá e ele estava assim: o que aconteceu com vocês? Meu Deus, mas olha, a chefe do consulado tá esperando vocês lá hoje. O quê? Às 2h da tarde. Isso? Você tá doido? Aí eu falei, como assim? Ele falou, a senadora ligou pra chefe do consulado pedindo explicação, explicou a situação de vocês e agendou já um horário para vocês hoje às 2h. A chefe do consulado quer falar com vocês. E aí, gente, nós fomos para um hotel, descarregar nossas malas. Nós fomos almoçar. Nós fomos almoçar. E aí nós fomos direto lá, porque nós já tava, né, mais ou menos no horário. Daí nós fomos direto pro consulado. Não, nós deixamos nossas malas, não foi? Não, porque a gente não sabia ainda. A gente tava com as malas no carro. Não sabia o que ia acontecer. É verdade. Aí nós fomos pro consulado, gente. Depois do almoço fomos pro consulado, é verdade. Aí chegamos lá no consulado, nós fomos atendidos e a mulher começou a perguntar pela chefe do consulado o que tinha acontecido. Ela falou assim, o que aconteceu? Aí eu falei, a senhora me responda o que aconteceu. Porque ele tava tão nervoso, gente, a gente tava tão cansado. E ele tava tão nervoso e cansado de toda essa trajetória. E aí ele foi tão assim com ela, duro, né? Porque ela ficou, mas o que aconteceu? Por que vocês têm visto diferente? Eu falei, porque vocês deram visto diferente. Mas eu não tô entendendo, o que aconteceu? Eu falei, a senhora tem que explicar o que aconteceu. Aí ela falou, mas eu lembro de você, eu lembro que eu peguei o caso de vocês. Eu falei, então, a senhora lembra da gente, a senhora lembra que pegou o nosso caso. Agora a questão é, eles deram um visto de turista para mim, um visto religioso para minha esposa. Nós viajamos, saímos daqui na segunda-feira à noite, hoje é quarta-feira de manhã. Eu tô cansado e a gente passou por situações difíceis, então a senhora é que tem que me dar uma explicação do que houve. Perdemos as nossas passagens. Perdemos as nossas passagens, né? Ela falou, mas o que você foi fazer nos Estados Unidos? Eu falei, eu já expliquei para a senhora. Nós fomos a convite de uma igreja, parceira conosco, para que eu pudesse fazer um curso lá. Ela falou assim, mas com visto de turista você não pode fazer curso. Eu falei, mas eu falei isso para a senhora antes. E a senhora concordou. Ela falou, mas eu não estou entendendo, por que você tem que fazer um curso lá nos Estados Unidos? Eu falei, olha, não é que eu tenho que fazer, a gente tem parceria com essa igreja, ela nos chamou. E aí, esse homem foi ficando nervoso, gente, foi ficando nervoso. E ela ficava toda hora, mas eu não estou entendendo. Complicando. Aí ela falou assim, eu lembro que a última pergunta dela foi,
mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu falei, eu vou explicar para a senhora o que está acontecendo. Bem nervoso, ele falou, gente. Falei, ó, eu vou explicar para a senhora o que está acontecendo aqui, tá bom? Acontece o seguinte, o seu país é um país cristão. E tem uma igreja lá que tem parceria com a minha igreja aqui no Brasil. E eles, vendo a minha igreja e vendo o meu trabalho sendo feito aqui, entenderam que eles podiam me dar a condição de ter uma educação formal para que eu pudesse voltar para o meu país e abençoar melhor a minha igreja. Então o que está acontecendo é que Deus tem um plano nisso tudo e vocês estão se intrometendo nos planos de Deus. Gente, na hora que ele falou isso, eu falei assim, meu Deus, agora nós vamos preso mesmo, agora nós vamos pra cadeia. Agora não tem jeito, é cadeia. Sabe o que ela falou? Quando eu falei isso, ela falou assim, o senhor quer viajar quando? E aí o que acontece? Nosso visto, gente, a princípio, antes de sermos deportados, era para 6 meses. Como houve todo esse erro, ela quis tipo meio que reparar o erro e aumentou o nosso visto para 9 meses. Para 1 ano. 1 ano, né? Visto de turista para 1 ano. Isso não existe. Não existe. Né? 3 Mas meses. ela falou assim, quando eu falei que eu queria viajar no mesmo dia, ela falou, no mesmo dia não dá, mas se você quiser viajar amanhã, eu vou trabalhar pessoalmente nos seus vistos, estou falando da chefe do consulado. Eu vou trabalhar pessoalmente nos seus vistos e eu vou te dar os seus vistos amanhã. Então você pode marcar a viagem para amanhã. Ela falou, e quanto tempo você quer ficar lá? Eu falei, eu quero ficar 1 ano. Ela falou, mas você não pode, porque é visto de turista. Eu falei, eu sei que eu não posso, mas eu quero ficar 1 ano. Aí ela falou assim, tá bom então, eu vou colocar uma carta no sistema pedindo para que eles autorizem você ficar 1 ano. Gente, aí a gente foi pro hotel. Aí nós fomos pro hotel, descansamos, porque no dia seguinte nós íamos pegar o voo às 9h30 da noite de novo. E aí nós pegamos... Não, nisso nós ligamos, acho que foi para uma pessoa aqui, né, que resolveu todo a compra dos nossos voos. Não, isso foi o rapaz, o Elias, que estava ajudando a gente, né? Na verdade, esse rapaz que ajudou a gente, ele ficou o tempo todo do nosso lado. Aí no dia seguinte, que era o dia da gente viajar, ele foi lá pro hotel onde a gente estava para nos buscar e caminhar com a gente para o aeroporto. E aí foi onde ele recebeu a ligação aqui dos Estados Unidos. Né? E aí, gente, o que acontece? Uma senhora sensibilizada com tudo que tinha acontecido conosco, e ela resolveu comprar as nossas passagens, porque nós tínhamos perdido as passagens. Então ela resolveu comprar as nossas passagens da família e o melhor, gente, o melhor, porque Deus quando Ele dá o melhor. Primeira classe. Ela comprou as passagens de primeira classe. Gente, quem nunca viajou de primeira classe não sabe que anda de avião, né, mami? De primeira. É uma coisa assim espetacular. Eu nunca tinha, vivido aquilo na vida, né? Foi muito legal. Muito legal. O Valmir estava deitado assim na aeronave e o cobertor estava um pouco mais para baixo. A aeromoça passou, puxou o cobertor, arrumou, ajeitou o cobertor no Valmir. O negócio é chique, gente. Os copos, tudo de vidro, né, Valmir? O cardápio que você escolhe, né, Valmir? Não, eles trazem um menu pra você escolher. Prato de... frutos do mar, coisa chique. Mas, pro vídeo não ficar muito longo, né, meu bem, a gente tem uma história muito interessante que eu vou contar no próximo vídeo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você quer acompanhar nossas histórias, que tem muita história boa por aí, você deixa o seu like, se inscreve no canal, para você poder receber as nossas notificações dos próximos vídeos. Nós vamos estar postando a rotina do dia a dia e entre os vídeos da minha rotina, a gente vai colocar a nossa história. Gente, eu posso garantir para vocês, o próximo vídeo vai ter muita história engraçada. Muito engraçado. A começar do avião, sabe? Aqueles filé mignon, e aí você não consegue comer tudo e alguém tem uma ideia brilhante de falar assim, eu vou guardar. Mas isso é pro próximo vídeo. Tchau, pessoal. Um beijo. Vejo vocês lá, viu?